What do you think the sexiest movie ever made is? I would say E.T. is pretty sexy. Paul Thomas Anderson, ou PTA para os mais íntimos, é um roteirista e diretor que começou sua carreira nos anos 90, dirigindo seu primeiro longa-metragem aos 25 anos e antes mesmo de fazer 30, já era considerado um autor único com obras-primas debaixo do braço. Com o lançamento de seu último filme, Uma Batalha Após a Outra, sinto que é o momento exato de fazer um ranking de sua filmografia, que é extremamente variada, desde uma comédia romântica com Adam Sandler até um drama do maior calibre com Daniel Day-Lewis. O estilo do PTA se encontra mais em seus roteiros do que na frente das câmeras, conhecido por tirar performances incríveis de seus atores. Os filmes de Anderson se caracterizam por uma humanidade e empatia pelos personagens, até mesmo os mais deploráveis. A energia frenética inspirada pelo Scorsese e Altman que exala de seus primeiros filmes transforma-se em uma meditação calculada em seus filmes seguintes, onde a inspiração de Kubrick e Demme é vista. Grande parte de seus filmes se passam na Califórnia, lugar onde PTA nasceu e cresceu. Eu não sei mais o que falar. Ele é um baita diretor. Aqui está o ranking. Na maioria das listas que vejo sobre os filmes do PTA, dois filmes sempre ficam nos últimos lugares: Vício Inerente e o primeiro filme que ele fez. Infelizmente eu não sou diferente e esse é o único filme da filmografia inteira dele que eu não consigo gostar. O filme é uma adaptação do livro do mesmo nome escrito por Thomas Pynchon, e estrela Joaquin Phoenix como um investigador à procura de uma antiga namorada. Vício Inerente é o filme mais divisível do PTA. Também é o mais intrigante. É o filme onde ele estava tentando muito ser engraçado. Algo que todos os filmes dele são, mas nesse aqui parece que ele tentou demais. O filme tem cenas engraçadas, mas o timing nunca tá certo. É como se alguma coisa estivesse fora do lugar. A história em si é relativamente simples, mas a magia da coisa está em como ela é contada. E é nesse quesito que o filme cai por terra. Existem momentos memoráveis nesse filme, mas estão escondidos por minutos e minutos de conversas que simplesmente não conseguem ser interessantes. Um filme feito para ser assistido fumando maconha. A trilha sonora é muito boa, pelo menos. O primeiro filme do menino Paul Thomas Anderson é definitivamente um primeiro filme. Originalmente intitulado Sidney por causa de um dos personagens principais, o filme conta a história de Sidney, que encontra um jovem rapaz interpretado por John C. Reilly na rua e decide ajudar ele a reunir o dinheiro para o velório de sua mãe. Curiosamente, o nome do personagem dele também é John. Hard Eight é um ótimo primeiro filme que infelizmente não consegue se livrar do fato de ser o primeiro filme do PTA. Grande parte das pessoas só irão ver esse filme para completar a filmografia de Anderson. O filme em si é bem bom, podemos ver traços de genialidade aqui e ali. O roteiro é preciso e nunca desvia do caminho. A atuação é muito boa. PTA desde sempre tirando o melhor de seus atores, especialmente Philip Baker Hall, que entrega tudo de si em uma das melhores performances de sua carreira. Esse filme também marca o início de uma das grandes parcerias do PTA. O ator Philip Seymour Hoffman é visto aqui como um jogador por apenas uma cena, mas essa cena é o highlight do filme inteiro. Também preciso comentar que no final do filme tem um plot twist bem legal. Próximo filme. Daqui pra frente é pedrada atrás de pedrada. Apesar desse filme estar em 8º lugar, considero todos esses 8 filmes obras-primas em seus próprios méritos. Trama Fantasma é o único filme do PTA que se passa fora dos Estados Unidos, dessa vez focando em Londres dos anos 50. A primeira coisa que tenho que falar é como a cinematografia é simplesmente de tirar o fôlego. Nesse filme, o PTA foi o próprio diretor de fotografia e ele utiliza filme como uma forma de capturar o romance entre Reynolds e Alma na sua forma mais pura. Tem planos aqui que contam histórias inteiras apenas com cor e composição.
A trilha sonora do Jonny Greenwood é espetacular. Todo o trabalho de composição dele é comparável a grandes compositores, e os filmes da segunda parte da carreira do PTA não seriam a mesma coisa sem o guitarrista do Radiohead. O filme é delicado como os próprios vestidos vistos em cena. Um dos grandes conflitos do filme é sobre o barulho que a alma faz ao colocar manteiga no pão. Simplesmente cinema. O contraste entre os personagens principais eleva muito a tensão que fica no ar. Desde a primeira cena dos dois juntos conseguimos ver a química entre os dois atores. Obviamente Daniel Day-Lewis é de outro mundo, mas a atuação de Vicky Krieps é surpreendente. Ela consegue ser extremamente aconchegante e ao mesmo tempo misteriosa como o próprio Daniel Day-Lewis. O final de Trama Fantasma está no panteão dos grandes finais dos filmes românticos, desconstruindo completamente o personagem do Reynolds e elevando o gênero a um nível nunca visto. Também é interessante mencionar essas cenas de carro que me causam uma ansiedade indescritível. Magnolia é um filme de 1999 que tem 3 horas de duração e segue 8 personagens, que no início não possuem conexões entre si, mas aos poucos as conexões são reveladas e tudo é amarrado bem apertadinho em um laço de sapo. Também é o filme onde Tom Cruise interpreta um coach. Respect the cock. And tame the cunt. Após o sucesso de seu segundo filme, que irei falar mais pra frente na lista, PTA recebeu o aval para fazer o que quiser. Então ele fez Magnolia. Esse filme é o equivalente a tirar uma carreira de cocaína e apanhar de um bêbado na rua. O ritmo acelerado não tira o fato de que esse filme vai drenar a sua energia. Os tópicos e temas discutidos em Magnolia são bem sensíveis. Ser bombardeado de emoções ruins por 3 horas seguidas é um tanto cansativo. Mas fora isso, o filme é foda pra caralho. Isso é a definição de um artista tentando criar uma obra-prima e conseguindo. Paul Thomas Anderson deveria ter ganhado o Oscar por Magnolia, mas infelizmente ele era muito novo. Alan Ball for American Beauty. PTA falou como esse filme é um épico, mas ao invés de tratar de temas como guerras, trata de temas como família e abuso, na mesma intensidade que um épico de guerra trataria. Sendo alguém que trabalha com edição, Magnolia é uma aula de montar um filme ou qualquer coisa, para ser bem sincero. A forma com que nenhum personagem é deixado de lado ao longo das 3 horas e como vamos mantendo mentalmente o que está acontecendo na história é 100% triunfo de como o filme é construído. O destaque do filme é o Tom Cruise. Antes dele dedicar a sua vida a fazer filmes de ação onde ele salva o mundo, ele fazia dramas sobre personagens quebrados, e Magnolia é o melhor desses dramas. A atuação aqui é de outro mundo e contém a melhor cena de choro de todos os tempos. Meus parabéns, Tom Cruise. Esse é o filme mais solto do PTA, mais solto até mesmo que Vício Inerente. Tem algumas seções desse filme que poderiam por si serem curtas sobre situações específicas. O filme foca na relação de amor e ódio entre um menino de 15 anos que parece e age como se fosse mais velho e uma mulher de 25 anos que parece e age como se fosse alguém mais nova. A verdade é que essa é a pior parte do filme. É um detalhe que, se fosse diferente, não mudaria nada na narrativa. Só não estraga a experiência pelo fato de ser um filme extremamente divertido e uma carta de amor para os anos 70. Mas enfim, é algo a se comentar. A trilha sonora aqui é novamente fenomenal. PTA nunca erra na escolha das músicas. Uma menção especial para Life on Mars do David Bowie e Peace Frog do The Doors. Esse filme realmente gosta muito de pessoas correndo. É uma forma cinemática de criar motivo e objetivo. Com um pouco mais de 2 horas, esse filme simplesmente voa. E a atuação do filho do Philip Seymour Hoffman e da Alana Haim são muito boas para um primeiro projeto. Destaque para Cooper Hoffman, que é um dos Nepo Babies que realmente sabe atuar. Licorice Pizza pode ser muito divisivo. Eu vejo esse filme como uma forma do PTA escrever uma história mais leve, apesar de ter momentos tristes e dramáticos, nem se compara com a miséria de algum dos outros filmes. You're talking about pinball machines. I'm a politician. Esse filme é muito engraçado, como é possível não amar isso? A
Assim como Era Uma Vez em Hollywood no meu ranking do Tarantino, O Mestre é um filme que eu tenho certeza que vai subir nessa lista com o passar dos anos. Na primeira vez que assisti, me senti da mesma forma que quando assisti Vício Inerente, mas ao assistir novamente o filme foi crescendo em mim. É um daqueles filmes que dá vontade de assistir do nada, como um desejo de grávida. Se eu não assistir, eu irei morrer. O filme conta a história de um veterano da Segunda Guerra Mundial perdido na vida após o fim do conflito, até encontrar um líder carismático de um culto parecido com outro culto que um tal de Tom Cruise faz parte. Estrelando o Coringa na sua melhor performance, O Mestre é um dos filmes do PTA que eu não tenho 100% de certeza se eu entendi. Não que a gente é suposto entender todos os filmes. Gosto quando eu não entendo um filme. Esse aqui especialmente. É um filme onde toda vez que assisto consigo extrair mais, refletir mais, apreciar mais. Apesar da trama ser majoritariamente linear, é como se os personagens estivessem perdidos em sua própria narrativa. O filme tem um sentimento de estar fora da realidade. E isso também entra na história e como o culto, entre aspas, fictício funciona. Philip Seymour Hoffman entrega aqui a sua melhor performance. Top 10 performances de todos os tempos, na minha opinião. Ele é tão carismático que eu entraria fácil nesse culto e deixaria ele ser o meu mestre. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself, alone. Joaquin Phoenix também é fenomenal e as cenas de conversa entre os dois são as melhores do filme. A forma com que o filme utiliza azul é hipnotizante. Planos de outro mundo são encontrados aqui, uma precisão cirúrgica na construção de todas as cenas do filme. O mar, a água, o barco, o enquadramento, a posição dos atores na cena, tudo isso em cima da trilha sonora singular do menino Greenwood. De muitas formas, o filme e o personagem principal são como o mar e as ondas. Vão e voltam, mas no final estão sempre no mesmo lugar. Eu não faço a mínima ideia do que eu acabei de falar. Sendo o último filme do PTA até o momento, uma batalha após a outra estrela Leonardo DiCaprio e é simplesmente eletrizante. É impressionante a capacidade do Paul Thomas Anderson de comprimir o tempo. Esse filme tem quase 3 horas de duração e parece ter 1h30. E diferentemente de Magnolia, esse aqui nunca é exaustivo ou cansativo emocionalmente. Tendo o maior orçamento que o diretor já trabalhou até o momento, esse filme é a definição do que um blockbuster deveria ser, usando seu orçamento para proporcionar as melhores cenas de ação e tensão do ano. E mesmo assim não perder a sinceridade e coração no centro da história. "16 years later, the world had changed very little. Hey, Anidan. PTA utiliza do meio cinematográfico para comentar no atual clima político dos Estados Unidos, de uma forma bem humanitária e esperançosa, lutando por um futuro otimista. Novamente, Johnny Greenwood faz a trilha sonora e novamente é espetacular. As trilhas sonoras dos filmes do PTA, principalmente com o Johnny, não são trilhas sonoras convencionais, assim por dizer. Elas têm uma característica idiosincrática que diferencia de uma trilha sonora comum. Durante uma grande parte desse filme, a trilha consiste em apenas um piano, que vai grudando as cenas uma atrás da outra. Isso cria uma energia e um ritmo surreal que o filme nunca larga. Paul Thomas Anderson é o melhor roteirista fazendo filmes atualmente, e conseguimos ver isso claramente nos personagens de uma batalha após a outra. O vilão é simplesmente um filho da puta muito filho da puta. Sendo um militar, o personagem de Sean Penn representa a brutalidade e hipocrisia das autoridades e pessoas no poder. Sean Penn, que é a minha atuação favorita de um filme repleto de atuações incríveis. Com destaque para a novata Chase Infinity, que já no seu primeiro filme consegue atuar pau a pau com o ex-marido da Madonna. Irei prever que uma batalha após a outra irá ganhar alguns Oscars, entre ele o de melhor diretor para o PTA. Se ele não ganhar, prometo postar vídeos todos os dias para o resto da minha vida. Tudo que eu tenho para dizer é, assistam esse filme. Para mim, esse aqui já pode ser considerado um clássico. Também é bem engraçado. Hey, get him the phone! Get him the phone! Come on the phone, man! Esse aqui geralmente está em primeiro lugar na maioria das listas. Com muita razão. Sangue Negro é um dos melhores filmes já feitos, mas ainda assim fica em terceiro lugar aqui na minha lista. Esse foi o primeiro filme do PTA que eu assisti. Lembro que mesmo quando criança, alguns detalhes ficaram na minha mente e eu não consigo esquecer até hoje. A forma como o guri perde a audição e no final do filme o suposto pai dele faz com que ele fale, mesmo sabendo da dificuldade dele, me afetou de uma forma que não consigo explicar. E vendo esse filme e essas cenas hoje em dia ainda assim são muito impactantes.
PTA cria aqui um estudo de personagem e, por consequência, um estudo do surgimento do capitalismo como conhecemos. O filme acompanha Daniel Plainview e sua ascensão de um minerador que não tem onde cair duro até um magnata do petróleo morando sozinho em uma mansão. É a mesma mansão usada no filme O Grande Lebowski. Um dia eu farei um ranking dos irmãos Coen. Com a cinematografia ganhadora de Oscar de Robert Elswit, Sangue Negro é simplesmente lindo de se assistir. Assim como o mestre utiliza azul para definir o tom do filme, esse aqui utiliza o preto. Quadros completamente tomados pela escuridão que vibram com estilo e precisão. Tudo acompanhado da obra-prima do Johnny Greenwood. Além de contar com outras músicas excelentes. É impossível falar de Terrible Blood sem mencionar a atuação do lendário Daniel Day-Lewis, que entrega aqui a melhor performance de sua carreira e uma das melhores performances de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Sempre mencionam a cena do batismo, mas para mim a melhor atuação é vista na última cena. Apesar de esse ser um filme, entre aspas, sério, consegue ser extremamente engraçado. My straw reaches across the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake. Toda a interação entre o Daniel e o padre interpretado pelo Paul Dano é ouro. Paul Thomas Anderson consegue colocar um padre e um capitalista lado a lado no nível de desprezo, ressaltando o quão parecidos os dois conseguem ser apesar de na superfície serem bem diferentes. Esse é o tipo de filme que se esperaria ver de um diretor no fim de sua carreira, com muita experiência e um passado de diversos filmes. Mas esse foi o 5º filme do Paul Thomas Anderson. Ele não tinha nem 40 anos quando fez isso aqui. É algo realmente impressionante se for parar pra pensar. O fato legal é que o petróleo foi feito do mesmo material que é feito o milkshake de chocolate do McDonald's. Toda vez que eu tomo milkshake eu penso nesse fato. Foda. Após o épico Magnolia, Paul Thomas Anderson decidiu virar para a esquerda e fazer o completo contrário do seu último filme, uma comédia romântica com Adam Sandler, e é simplesmente fenomenal. Punch Drunk Love, ou Embriagado de Amor, é um de seus flops comerciais. A crítica da época também não entendeu muito bem o porquê, após ser indicado ao Oscar, ele decidiu fazer uma comédia com Adam Sandler. Adam Sandler. Eu tenho que enfatizar bastante que o PTA fez uma comédia com Adam Sandler. O filme segue Barry, um homem triste e recluso que tem diversas irmãs filha da puta. Barry então conhece e se apaixona por Lena, e esse é o aspecto do filme que faz ele ser melhor do que 99% dos romances. Paul Thomas Anderson sabe exatamente como capturar amor em filme, como estar completamente apaixonado. Apesar de ser seu filme mais curto, Punch Drunk Love toma seu tempo introduzindo o mundo em que Barry vive e como ele se sente, através do caos e a trilha sonora de John Bryan que induz a audiência à ansiedade. Contrastando diretamente com a calma de muitas cenas da segunda metade do filme. Não posso esquecer de mencionar o uso da música do filme do Popeye. He Needs Me, cantada por Shelley Duvall, encaixa perfeitamente nesse filme e é muito bonito. O filme não entra dentro das complexidades dos personagens como em outros filmes do PTA, mas através disso consegue transmitir sentimento puro, às vezes através de formas abstratas ou surrealistas. A performance do Adam Sandler é incrível. Não consigo enxergar ninguém fazendo esse papel dessa forma. Uma quieta intensidade unicamente Adam Sandler. Esse é o personagem do PTA que eu mais me identifico. O modo em que ele tenta desconversar e evitar conflitos me atinge profundamente. Embriagado de Amor cresceu muito em mim. Na primeira vez que eu vi achei legal, mas nada demais. Mas continuei assistindo de novo e de novo. Essa é uma das melhores características dos filmes do Paul Thomas Anderson. Eles grudam na sua cabeça e não saem mais. Até mesmo o Vício Inerente, que eu critiquei bastante, tem cenas que grudaram na minha mente e eu tenho certeza que verei novamente no futuro.
Esse é o melhor tipo de filme. É uma qualidade intangível que poucos diretores conseguem ter em suas obras. Eles roubam o seu cérebro e você só vai perceber 3 semanas depois porque ainda está pensando naquele filme. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Para muitos, filmes como os do Nolan, grandes quebras-cabeças apresentados da forma mais espetacular possível, são aqueles que não saem de sua cabeça. Para outros, filmes como os do David Lynch, abstratos e sombrios, poéticos e muitas vezes de difícil entendimento, esses são os filmes que não saem da cabeça. Creio que os filmes do Paul Thomas Anderson se encaixam no meio dos dois. Talvez seja uma comparação porca, mas no momento é isso que eu consigo pensar. Enfim, sou completamente apaixonado por esse filme. 10/10. Boogie Nights, Prazer Sem Limites é um filme de 1997, escrito e dirigido pelo diretor norte-americano Paul Thomas Anderson. Também é o melhor filme já feito. No meu ranking do Scorsese eu falei que Goodfellas era o melhor filme já feito. E eu estava 100% correto. Logo, Boogie Nights é o segundo melhor filme já feito. Objetivamente. Acho curioso que os meus 2 filmes favoritos possuem várias coisas em comum. O que será que isso diz sobre minha personalidade? Boogie Nights é um nome fenomenal para um filme, e esse foi o primeiro filme do Paul Thomas Anderson que eu me apaixonei. A premissa do filme é bem interessante. O jovem Eri Adams possui um pênis muito grande e vira uma estrela do mundo do entretenimento adulto, e depois sofre as consequências de uma vida cheia de drogas e fama. É uma clássica história de ascensão e queda, contada com uma precisão cirúrgica por PTA quando ele tinha apenas 27 anos. Boogie Nights é sobre a indústria pornográfica dos anos 70 e como ela mudou nos anos 80. Mas na verdade mesmo o Boogie Nights é sobre família e família adotiva. E justamente o contraste entre esses 2 temas que faz o filme ir de algo bom para algo extraordinário. Esse filme é entre aspas um remake de um fake doc que o PTA fez quando tinha apenas 17 anos. Sim, ele é um nepo baby. E esse fake doc é altamente baseado na vida de John Holmes, um ator pornô dos anos 70 com um tico enorme que ficou muito famoso. E depois ele abusou de drogas, ficou broxa e morreu de AIDS. O filme não é uma biografia, mas pega diversos elementos da vida de Holmes e constrói uma narrativa cinematográfica. Paul Thomas Anderson é fascinado pelo fato de John Holmes se levar extremamente a sério. Isso é algo constante na filmografia do PTA. Personagens que se levam muito a sério e eles sempre são muito engraçados. Voltando para Holmes, existe um documentário sobre o ator feito por amigos que é simplesmente ouro, e o PTA se inspirou nesse doc para fazer a sessão do doc do Dirk Diggler no Boogie Nights. Eu não sei quantas vezes eu vi esse filme, e toda vez que eu assisto penso que é o filme mais engraçado já feito, muito por conta da atuação estelar de todo mundo, principalmente Mark Wahlberg e John C. Reilly. Hey, did you ever see that movie Star Wars? Oh, about 4 times. People tell me I look like Han Solo. Really? Cara, eu amo John C. Reilly. Só de olhar pra cara dele eu dou risada. Inspirado fortemente nos filmes do Scorsese e do Altman, Paul Thomas Anderson conseguiu criar seu próprio estilo, parecido com outros filmes unicamente PTA. Amo os planos sequência que tem nesse filme, principalmente o primeiro. Logo na primeira cena do filme, a gente vai de um cinema para dentro de um clube e somos apresentados aos personagens principais do filme. É uma confiança incrível, que nunca deixa de ser sincera. Um detalhe bem interessante é que quando o diretor de filmes pornô descobre o Eri, ele literalmente vê estrelas. Absolute Cinema. Boogie Nights é um absoluto clássico que todo mundo precisa ver. Creio que não tenho mais nada para falar. Paul Thomas Anderson é um brilhante roteirista e diretor que eu acho profundamente inspirador. Estarei revendo esses filmes até o fim da minha vida, uma fonte infinita de criatividade e amor por cinema.